Ora, bem-vindos aos webinars sobre dinâmica não linear e teoria do caos. Nestes webinars vamos cobrir alguns conceitos fundamentais de dinâmica não linear e de teoria do caos, indo desde o caos determinista ao caos estocástico, métodos empíricos e caos em rede. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado da Universidade de Lusófona na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em teoria do caos, ciências da complexidade, ciência do risco, estratégia e intelligence. E esta série de webinars encontra-se integrada num projeto umbrella de ideia internacional Chaos Theory and Complexity Sciences, sobre desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos, e está também ligado às aulas de Matemática 1 na licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Um, Portanto, nestes webinars vamos cobrir os pontos fundamentais da teoria do caos, e vários exemplos, incluindo modelação, e da dinâmica não linear em termos mais gerais. Portanto, a teoria do caos é uma teoria no seio de uma área da matemática, de um ramo da matemática, que investiga sistemas cuja dinâmica decorre de regras não lineares em tempo discreto e em tempo contínuo. Basicamente esse ramo é a dinâmica e especificamente estamos a lidar com sistemas cujas regras podem ser expressas em termos de equações não lineares. Logo, estamos a lidar com a chamada dinâmica não linear. Padrões centrais que ocorrem no seio dessa área da dinâmica não linear incluem dinâmica divergente ou convergente assintótica, em que temos exemplo do crescimento aritmético e geométrico. Neste caso, o crescimento aritmético em si e o geométrico podem ser expressos em termos de equações lineares. O decaimento exponencial, a mesma coisa. Depois temos as dinâmicas periódicas, que é a dinâmica de estado estacionário, ponto fixo, é o ciclo de período 1, e a dinâmica de ciclo, ou uma dinâmica periódica de ciclo de período superior a 1, e isso inclui então as dinâmicas periódicas, ou seja, ao fim de alguns passos, o sistema regressa ao mesmo ponto onde estava no passado. Temos também as dinâmicas quase periódicas, ou seja, não encerram exatamente num ciclo, mas aproximam-se de uma dinâmica regular periódica, e não se repetindo exatamente. E depois temos o caos, que é uma dinâmica também não periódica, mas que se distingue das dinâmicas quase periódicas por um padrão de aleatoriedade, ponto um, ou seja, olhando para a dinâmica, nós, em termos das nossas ferramentas empíricas, e incluindo em termos perceptivos, visuais, aquilo que nós vemos é um padrão que parece ser aleatório. Uma outra característica do caos é que pequenas variações, por exemplo, no estado inicial do sistema, descrito pelas nossas equações, pequenas variações, pequenas diferenças são amplificadas ao longo do tempo, resultando em trajetórias distintas. Ora, isso corresponde ao chamado efeito borboleta, o bater de asas de uma borboleta num lado do mundo provoca uma alteração do estado do tempo num outro lado do mundo. É uma metáfora, portanto, visual acerca deste tipo de padrão comportamental, que entrou na cultura popular, portanto, o caos influenciou fortissimamente a cultura popular, desde filmes que introduzem este conceito, trabalham com este conceito do efeito borboleta, livros, séries de livros e filmes que incluem, por exemplo, o caso do Parque Jurássico, com o teórico na área, o investigador na área da teoria do caos, que é o Ian Malcolm, o personagem que é representado pelo Jeff Goldblum nos filmes, e que trabalha precisamente com a questão da instabilidade dinâmica, da possibilidade de um sistema fugir ao controle, dos limites à previsibilidade, que conduzem a problemas ao nível da própria noção de que podemos construir sistemas de engenharia com sistemas biológicos, neste caso a bioengenharia, no caso do Parque Jurássico,
em que se tentam, em que se manipulam organismos vivos e tenta-se o evento da de-extinction, desextinção, ou seja, recuperar os dinossauros, mas não são exatamente dinossauros, são organismos geneticamente manipulados, híbridos, que tentam mimetizar os dinossauros e utilizam ADN recuperado de dinossauros. E o grande problema era que no primeiro filme do Parque Jurássico e no livro havia a ideia que se conseguia controlar esses sistemas vivos e prever o comportamento desses sistemas e controlá-los num âmbito de uma engenharia. E a questão que é levantada no livro pelo próprio personagem é que esse controlo é uma ilusão, portanto, e a previsibilidade em torno de sistemas vivos é limitada, esses sistemas podendo fugir ao controle. A teoria do caos realmente trabalha esse ponto, essa dimensão, e há uma série de conceitos da teoria do caos que estão trabalhados no livro. No filme é percorrido de modo mais rápido para uma audiência mais geral, portanto, mas no livro é trabalhado em detalhe. E relativamente bem trabalhado em alguns aspectos. Portanto, então o que é a teoria do caos? É um ramo interdisciplinar da matemática que investiga dinâmicas com padrões aleatórios gerados por regras determinísticas, ou seja, não há uma oposição entre aleatoriedade e determinismo. Esse é um ponto relevante da teoria do caos, e que confronta uma certa perspectiva, principalmente na economia, finanças, que opunham, de certo modo, a aleatoriedade ao determinismo. De certo modo, até um certo ponto. Portanto, basicamente, a teoria do caos refuta um pressuposto de que as dinâmicas aleatórias resultam de fontes externas associadas a um elevado número de componentes em interação. Ou seja, esta era a aleatoriedade, é o conceito de aleatoriedade estatística, ou seja, a aleatoriedade no contexto principalmente da teoria dos processos aleatórios, também conhecidos por processos estocásticos. Estocástico aqui é assumido como um termo sinónimo de aleatoriedade. É uma aleatoriedade que nós podemos probabilizar, e esse é o conceito de estocástico. Um, com o qual nós iremos trabalhar. E a ideia central no seio da teoria dos processos aleatórios é que temos um elevado número de componentes em interação, e introduzindo ali uma multicausalidade que torna difícil prever o comportamento individual. E para um dado estado do sistema podem haver diferentes resultados decorrentes precisamente do facto de estarmos a lidar com um processo aberto, portanto, uma dinâmica aberta em que podem influenciar diferentes elementos em interação. No entanto, do ponto de vista, para as mesmas condições, do ponto de vista estatístico, a agregação desse elevado número de componentes em interação introduz um padrão estatístico que pode ser abordado no seio de uma teoria das probabilidades, e então temos essa aleatoriedade estatística ligada a um conceito de grandes números, um grande número de componentes em interação. No seio da física estatística, nós temos isso no comportamento dos gases, por exemplo. E em toda a mecânica estatística, na física estatística, em termos gerais, nós trabalhamos exatamente com uma aleatoriedade que decorre de grandes números. Ora, a teoria do caos introduz aqui uma divergência em relação a isto, no sentido em que nós podemos ter um padrão que parece ser aleatório, com um pequeno número de variáveis dinâmicas, ou seja, as dinâmicas aleatórias podem ocorrer em casos com um pequeno número de variáveis dinâmicas, o que é também conhecido por graus de liberdade. Portanto, o número de graus de liberdade corresponde ao número de variáveis dinâmicas, isto na linguagem terminológica da dinâmica. E também da física estatística já agora. As dinâmicas ditas de caos, portanto, no seio da teoria do caos, essas dinâmicas que são chamadas de caóticas, não podem ser, há que ter algum cuidado quando olhamos para esse tipo de dinâmicas. Portanto, o caos, aquilo que se chama caos no seio da teoria do caos, não é equivalente a um sentido comum de confusão. Trata-se de um tipo de dinâmicas mais complexas do que as dinâmicas quase periódicas, exibindo um padrão aleatório no que se refere aos padrões perceptivos e de base empírica humana. Ou seja, parece-nos aleatório,
mas isso resulta de uma maior complexidade dessas trajetórias. Um dos primeiros matemáticos a trabalhar isto foi o Henri Poincaré, e ele identificou esse padrão como um tangle, um emaranhado. Portanto, há duas perspectivas no seio da teoria do caos que podem ser, que trabalham a fonte deste tipo de dinâmicas, qual a origem, de onde é que vem esse comportamento que nos parece aleatório. Uma dessas perspectivas, elas estão correlacionadas, portanto, são diferentes perspectivas para abordar a mesma questão. A perspectiva topológica, é que este tipo de dinâmicas ditas de caos exibem um padrão complexo, suportado por um conjunto de dinâmicas periódicas instáveis, que é muitas vezes designado no seio da comunidade por o esqueleto de órbitas periódicas, e que o termo esqueleto é fundamental, ou seja, estruturalmente nós temos aqui ciclos, um conjunto de ciclos, que é o esqueleto, que suporta a dinâmica de caos. A dinâmica é não periódica, logo nunca chega a fechar esses ciclos, mas na verdade a dinâmica caótica aproxima-se dessas órbitas durante algum tempo, exibindo uma periodicidade, uma quase periodicidade. Não é exatamente não é uma periodicidade exata, no sentido de se fechar o ciclo, mas é uma quase periodicidade, ele está a espelhar o ciclo até um certo grau e depois diverge para a vizinhança de outra órbita periódica e vai espelhar durante algum tempo esse ciclo, esse novo ciclo. Então existe um padrão complexo de recorrências, ou seja, padrões recorrentes. Se abordarmos essas vizinhanças do ponto de vista de ciclos, embora não feche o ciclo, se considerarmos um raio de vizinhança desse ciclo, era quase como se fechasse esse ciclo do ponto de vista de uma aproximação. Mas depois vai divergir. Portanto, e essa divergência está relacionada com o tal efeito borboleta, portanto, e é quantificável esta divergência. Isso depois iremos ver mais adiante. Portanto, existe um padrão complexo de recorrências, ou seja, de regularidades, de repetições, associado ao regime dinâmico de caos, que permite prever essas dinâmicas caóticas com alguns limites. Portanto, é essa previsibilidade. Mas na perspectiva topológica, podemos ver o caos como estando a saltar de ciclo em ciclo. Portanto, em termos de uma intuição para olhar para o caos, de uma perspectiva geométrica topológica. Essa perspectiva geométrica está ligada a um processo de esticagem e de compressão, no caso dos atratores ditos caóticos. Isso depois iremos ver mais adiante, para já fica somente a ideia. Há uma outra perspectiva, que é a perspectiva numérica barra computacional, e que liga as dinâmicas de caos à complexidade computacional das condições iniciais do sistema dinâmico. Ou seja, o caos vai amplificar os detalhes dessas condições iniciais. Se essas condições iniciais são computacionalmente complexas do ponto de vista algorítmico, exibindo, ou seja, exibindo um padrão que nós diríamos de aleatoriedade algorítmica, é difícil construir um algoritmo para explicar, para computar essa condição inicial, no sentido de que o tamanho do algoritmo se torna comparável ao da condição inicial. Esse é o conceito de complexidade algorítmica e da aleatoriedade algorítmica. Estes conceitos são desenvolvidos no seio da ciência da computação, e aqui podemos ver a interdisciplinaridade da teoria do caos no seio da própria matemática, e há também uma interdisciplinaridade em relação quer às aplicações da teoria do caos, já iremos analisar esse ponto, quer em relação ao modo como o sistema, quer em relação ao diálogo que há direto com a filosofia dos sistemas, portanto, com a área da ciência dos sistemas, filosofia dos sistemas, portanto, e aí temos a dimensão da sistémica em jogo. E, portanto, dimensões qualitativas que aqui entram também em jogo. Portanto, as dinâmicas de caos ligadas à complexidade computacional das condições iniciais desse sistema e ao modo como essas condições são computadas pelo sistema dinâmico, ou seja, pelas regras dinâmicas que expressam a dinâmica do sistema do ponto de vista computacional.
Isso corresponde à perspectiva numérica computacional e pode ser abordada explicando também, ou dando uma perspectiva computacional explicativa da fonte da dinâmica, daquilo que é a aparente aleatoriedade dinâmica, apesar da dinâmica ser determinista. Portanto, não há uma oposição entre aleatoriedade e determinismo. Um ponto fundamental da teoria do caos e que muitas vezes, por exemplo, no seio da economia, no seio das finanças, há uma certa perspectiva de que se temos um padrão aleatório, temos de ir para um modelo dito estocástico, ou seja, um modelo probabilístico. E dizemos que a dinâmica não é determinística. Ora, esta afirmação, este último salto de dizer que a dinâmica não é determinística é o salto que está incorreto do ponto de vista científico. E esse é um ponto fundamental que a teoria do caos levanta, porque podemos ter uma dinâmica que aparenta ser aleatória, no entanto, ela é determinística. Contudo, nós temos de utilizar ferramentas muitas vezes dos sistemas, portanto, da teoria de processos aleatórios e de outros processos estocásticos e utilizar ferramentas estatísticas que são utilizadas, que são empregues nesse tipo de sistemas para lidar com as dinâmicas de caos. Um, Ora, a teoria do caos, então, a teoria que lida com uma dinâmica determinística, não periódica, limitada a um conjunto, a um intervalo de valores. Estamos a falar de um intervalo contínuo de valores, portanto, estamos a falar de números reais, com dependência sensível das condições iniciais, caracterizada por uma sequência aleatória de valores. Implicações, isto é o fenómeno de caos. A teoria pode ser expandida para além desse tipo de dimensões, trabalhando também com a matemática digital, portanto, e com a teoria da computação, e aí pode ser expandida num sentido mais geral de lidar com aleatoriedade gerada por regras determinísticas. Ok. Implicações da teoria. Os padrões aleatórios podem ocorrer em sistemas com pequeno número de variáveis dinâmicas. Este é um ponto fundamental. Ao nível económico, crises económicas, bolhas especulativas, crashes podem ser o resultado da dinâmica estrutural do sistema e não o resultado de choques externos, chamados choques exógenos. Pequenas disrupções podem ser amplificadas e gerar grandes disrupções, apagões, grandes crises, podem fazer parte da dinâmica normal do sistema. Existem limites à previsibilidade, ou seja, não são embora poderem ser acontecimentos raros, não são acontecimentos fora da norma do sistema. Não foram gerados por uma anomalia nesse sentido. Portanto, estão integrados naquilo que é a dinâmica normal do sistema, ou seja, fazem parte da regra, e aqui o nomos, portanto, do sistema. Nos mercados financeiros, o tempo meteorológico, economia, tráfego aéreo, dinâmica epidemiológica são exemplos de áreas em que a teoria do caos, em que se encontram marcadores de caos e em que a teoria do caos é relevante em termos de análise. Tráfego aéreo, dinâmica epidemiológica, tempo meteorológico, economia, mercados financeiros, funcionamento das redes online, etc, etc. Portanto, há N áreas em que a teoria do caos é aplicável, incluindo na computação quântica. No seio da economia e da gestão, então, há aqui pontos a reter fundamentais. O equilíbrio de mercado, por exemplo, em termos de encontro entre a oferta e a procura, não é equivalente a equilíbrio dinâmico, ou seja, podemos ter equilíbrio de mercado permanentemente, com o encontro, ou seja, o mercado pode não estar fora do equilíbrio em termos de encontro entre a oferta e a procura, e, no entanto, a dinâmica económica, num modelo dinâmico, conduzir a dinâmicas que são caóticas. Portanto, e dinâmicas de expansão económica e de crise podem ser geradas endogenamente pela própria dinâmica do sistema económico sem qualquer choque externo. Portanto, aqui falamos de risco endogenamente gerado, e aí é uma das implicações da teoria do caos para a economia e para a gestão também, risco endogenamente gerado versus risco que vem de fora do sistema. E temos de lidar com esta dimensão e com a interação entre os dois.
portanto, entre as duas fontes de risco, o risco gerado pela própria atividade do sistema versus o risco que vem de fora, que tem que ver com acontecimentos inesperados. Iremos ver isso em pormenor do ponto de vista empírico, incluindo o caso da Covid-19 e do tráfego aéreo. Pontos fundamentais trabalhados nestes webinars: o conceito de mapa dinâmico, vamos ver, o conceito de iteração, a análise de bifurcações, dinâmicas periódicas, quase periódicas e de caos, o que é que as caracteriza, métricas, ferramentas de análise, o conceito de caos determinista e caos estocástico, vamos cobrir também esta dimensão. A questão questões empíricas da teoria do caos também vamos ver mesmo como é que se aplica ao nível empírico a teoria, e a investigação e como é que a aprendizagem de máquina em novas áreas tem introduzido uma expansão das ferramentas empíricas da teoria, e o caos em sistemas com um pequeno número de variáveis dinâmicas, assim como o caos com um número elevado de variáveis dinâmicas, ou seja, vamos trabalhar com o caos em rede. Portanto, esses são os pontos fundamentais com que iremos trabalhar. Portanto, o caos em rede versus o caos, ou também chamado caos espaciotemporal, versus o caos com um pequeno número de variáveis dinâmicas. Portanto, esta é o primeiro a primeira apresentação de diapositivos em torno, que faz um overview daquilo que é o nosso, que irá ser a nossa, o caminho que iremos trilhar com estes webinars. Estamos a falar de uma série de webinars e o primeiro webinar conceptual vai ser o webinar em torno do conceito de mapa dinâmico. Portanto, e até à próxima, até ao primeiro webinar empírico, conceptual, portanto, em que iremos ver também um exemplo de como modelar, portanto, a modelação ligada ao conceito de mapa dinâmico, que é um dos pontos fundamentais em termos de modelação da teoria do caos. Portanto, até à próxima